Olá, meninos! Vamos dar início às nossas aulas virtuais com o tema hábitos posturais. O que é postura? A postura é a composição das posições de todas as articulações do corpo humano em qualquer momento, ou seja, qualquer posição que vocês estiverem é a postura, em pé, sentado, se locomovendo. O principal prejudicado nesses maus hábitos posturais é a coluna. A coluna vertebral é uma estrutura óssea formada por pequenos ossos sobrepostos chamados vértebras. Além de manter as estruturas do tronco e da cabeça, a coluna vertebral também protege a medula espinhal. A nossa coluna possui 3 divisões: a cervical, torácico e lombar. Cada uma dessas divisões possui uma quantidade específica de ossos, de vértebras. A cervical 7, torácico 12 e lombar 5. O que acontece com a nossa coluna? A nossa coluna normal, ela dispõe de discos, que é uma cartilagem gelatinosa que tem a função de proteger os ossos, não deixar que um osso encoste no outro. Temos os nervos e temos as vértebras. Com o passar do tempo, existe o desgaste desses discos, dessa cartilagem, e os ossos começam a encostar um no outro, causando muitas dores. Falando em postura, como anda a sua? Qual é a sua postura? Deem uma olhada nessas imagens abaixo e façam uma análise de qual dessas posturas é a postura de vocês. Principais problemas de coluna: escoliose, persifose e hiperlordose. A escoliose é um desvio da coluna para os lados do corpo, geralmente desnivela os ombros. Nas imagens vocês conseguem perceber que a coluna está fazendo como se fosse um S. E o desnivelamento dos ombros é quando um ombro fica mais alto do que o outro. A hipercifose é o aumento da concavidade da coluna torácica, que pode causar dores e, a longo prazo, reduzir a estatura. Na hipercifose, a coluna ela começa a fazer o formato de um C. A hiperlordose é o aumento da curva lombar, que pode causar dores e paralisação dos membros inferiores. Desvios posturais, como o corpo reage. Essas situações resultam em desvios em outras articulações, como nos ombros, quadril, braços, joelhos e pés. Isso acontece porque, diante da alteração postural, o corpo manifesta mecanismos de compensação para mantê-lo em equilíbrio. Ou seja, quando a nossa postura está muito alterada, muito diferente do normal, o nosso corpo fica buscando alternativas para manter em equilíbrio e para a gente não cair. O geno valgo ou geno varo são problemas nas articulações das pernas devido a problemas de coluna. O geno valgo ele consegue encostar os joelhos, mas os tornozelos não encostam. O normal é a pessoa que consegue na posição em pé. Ela consegue encostar tanto os joelhos como os tornozelos, e o geno varo ele consegue encostar os tornozelos, mas não encosta o joelho. O geno flexo recurvado é um problema na articulação do joelho. O recurvado tem o joelho muito para trás. O normal seria o quê? O joelho nem muito para trás, nem muito para frente. E o flexa é aquela pessoa que tem o joelho mais para frente do que o normal. O pé plano ou pé cavo, a gente consegue perceber pela imagem do pé normal que a gente visualiza os dedos, o pé como um todo e a cava. Essa cava do pé ela dá uma sustentação e um equilíbrio para o nosso corpo, tanto para a gente ficar em pé, como para a gente conseguir se locomover. No pé plano, a imagem aí, vocês conseguem visualizar que a gente não consegue ver a cava do pé. E no pé cava, a gente também não consegue perceber uma parte do pé. Pés abdutos, supinados ou pronados. Essa é a questão da pisada. O pronado é aquela pessoa que, quando ela vai pisar, ela coloca primeiro o calcanhar e ela vai pisando com a lateral do pé para dentro. O neutro é aquela pessoa que pisa normal, que ela vai pisar com o calcanhar e vai abaixando todo o pé até a ponta dos dedos. E o supinado é a pessoa que ela vai encostar primeiro o calcanhar e ela vai pisando da lateral para fora do pé. Existem hábitos comuns que prejudicam a postura, levantar um objeto muito pesado, ou usar a mochila apoiada em apenas um ombro, por exemplo. Aí embaixo nas imagens a gente tem alguns hábitos do nosso cotidiano que a gente faz errado e acaba sobrecarregando a nossa
coluna. Métodos para correção de problemas posturais. Não existe nenhum método que faça a coluna voltar a ser o que era antes. Existem alguns métodos que aliviam as dores causadas por problemas na coluna. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um aparelho bem antigo que se utilizava, talvez alguns de vocês conheçam alguém que já utilizou, já viram alguém usando esse aparelho. Esse aparelho é uma estrutura de ferro com plástico, é bem desconfortável e força a pessoa a ficar na posição reta. Mas hoje em dia existem outros métodos menos dolorosos do que esse para tentar aliviar as dores na coluna, que é o Pilates. O Pilates nada mais é do que uma sequência de alongamentos, que esses alongamentos vão aliviar as tensões da coluna e as tensões sofridas pelas outras articulações, como joelho, tornozelo, ombros, para tentar minimizar as dores causadas pela coluna nas más posturas. A nossa aula de hoje é só isso. Fico aguardando vocês para as próximas aulas. Obrigada a todos pela atenção e se cuidem.